E ai seu bando de beta, eu estou de volta para a parte 2 de o que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Overlord. Então sem enrolação bora pra teoria. A história tem continuidade comigo acordando no dia seguinte dos acontecimentos da luta contra a Dungeon das Aranhas e da luta contra Clementine. Eu me levanto e coloco roupas novas, e coloco minha placa de cobre, eu saio da hospedagem e vou até a guilda. Eu vou até a balconista e ela me fala: "Olá senhor Kazuma, você soube que recebeu um título novo de aventureiro de placa ouro?" Eu sorrio e falo: "Sério? Isso é ótimo, eu posso pegar algumas missão logo?" A mulher acena afirmativamente para mim e eu sorrio internamente por eu finalmente ter subido de classe. Isso seria ótimo tanto para minha reputação, condição financeira e para eu upar mais e mais. Eu pego minha nova placa de ouro e também pego uma missão de limpar os arredores da cidade. Eu me alongo enquanto estou na floresta. Eu dou uma leve mexida no meu pulso. Eu pego minha adaga, mas ao olhar ela por um tempo, eu decido pegar as armas de perfuração da Clementine. Eu penso: as armas vão ser bem úteis, além da magia de fogo de Clementine. Eu ganhei uma outra de relâmpagos. Pelo que parece eu posso usar tanto em perfuração quanto como se fosse uma magia de fogo ou relâmpago normal. Eu me preparo e começo a correr pela floresta. Meu level estava no 35, e meus status eram os seguintes: força, 61 agilidade, 35 sentidos, 28 vitalidade, 26 inteligência. 30 eu tinha distribuído eles esta noite. Eu dou uma leve corrida e já encontrou alguns orcs. E eu perfuro a cabeça dele enquanto exclamou: "Criar fogo." A cabeça dele explode em chamas. Eu retiro a espada de perfuração e vejo que meu XP estava ainda um pouco baixo, mas valia a pena, eu penso. Ontem eu nem percebi, mas quando eu enfrentei a Lady Clementine, eu acabei ganhando uma missão de emergência. Eu ganhei uma chave como recompensa, a chave dos portões do inferno. Bom, acho que vou upar antes de enfrentar o Cerberus. Enfrentar ele seria problemático por agora. Eu percebo alguns outros orcs vindo, e falo com um pouco de frustração: merda, esses caras não dão nenhum XP, fazer o quê? Vou ter que lutar pra mim upar logo. Eu uso a arrancada e enfio a espada no peito de um dos orcs e exclamou: "Criar relâmpago raios." Saem da ponta da espada e o corpo do orc é explodido. Eu penso: essas duas magias são bem úteis, eu vou me divertir bastante com elas. Vamos começar a farmar. Eu rio enquanto avanço contra os monstros. Algumas horas se passam e eu tinha limpado a floresta inteira, e eu tinha ganhado 2 levels a mais. Eu coloquei 5 pontos em agilidade e 5 em sentidos, e fiquei com 40 em agilidade e 33 em sentidos. Eu volto para a cidade e eu entro na guilda e entrego as partes dos corpos de alguns orcs, goblins, golems e outros monstros. Eles me dão dinheiro e eu falo para a mulher que estava me atendendo: "Eu vou sair da cidade por um tempo, então eu vou desaparecer no tempo que eu estiver fora." A mulher acena com a cabeça e eu sorrio. Eu vou para longe um pouco da cidade. Eu estava correndo e procurando o lugar certo para abrir o portal do Cerberus. Eu me encontro na frente de um portão gigante. Eu olho para aquilo e hesito por um momento, mas logo abro o portão, e ao abrir o portão, dou de cara com Cerberus. Eu sorrio e falo: "Que tal a gente brincar um pouquinho, cachorrinho?" Cerberus se irrita e tenta me morder com toda a sua força. Eu uso a arrancada e desvio facilmente. Logo após usar a arrancada, eu me viro e uso novamente para eu e Cerberus termos uma distância. Mas o maldito cachorro corre até mim ainda mais rapidamente. Eu retiro minha adaga do inventário e eu uso a arrancada e enfio-a na testa dele e grito usando sendo meu MP. Criar relâmpago. Cerberus começa a levar uma quantidade imensa de raios saindo de sua testa. Ele grita de dor e agonia. Eu sorrio enquanto saio da testa dele e a outra cabeça em um movimento me morde no abdômen. Eu dou um grito de dor e tento me afastar, mas o maldito me morde com mais força e eu uso o inventário de novo e pego uma das espadas perfurantes e eu enfio no olho do cachorro e grito usando mais criar relâmpago.
Raios saem do olho do cachorrinho e eu só sorrio enquanto continuo a ativar o relâmpago. Depois de usar o relâmpago, enfio a adaga e dou paralisia no Cerberus, e isso me deu a chance de usar o arrancada para fugir. Eu ativo o meu título, Matador de Bestas, e o arrancada no máximo junto e começo a fazer vários cortes e perfurações com relâmpago no Cerberus, que não teve muita chance, mas eu uso a arrancada para atrás e quando toca no chão, as duas cabeças do Cerberus começam a preparar um ataque de chamas. Eu engulo seco e preparo a arrancada. O meu HP estava baixo e meu cansaço estava beirando ao limite. Eu uso a arrancada e desvio do ataques de Cerberus, que ainda apostava em seus ataques de chamas. O sistema me avisa quando o Cerberus está usando fúria, e isso aumentava todos os atributos deles. A terceira cabeça de Cerberus que eu tinha usado o raio tinha acabado de acordar do nocaute. Eu me preparo e uso a arrancada e começo a correr pelas paredes da dungeon. Cerberus e então os três lançaram uma rajada de chamas em cima de mim, que me deixou bem desnorteado e eu acabei caindo no chão. Eu cuspo um pouco de sangue e logo me levanto. Eu uso o intimidar, mas o inimigo era muito resistente e eu não consegui fazer ele sentir nem um pouco de medo. Eu respiro fundo e penso: eu não vou morrer aqui, eu vou superar todas as adversidades, irei superar tudo, até mesmo seres supremos. Eu me encho de determinação e começo a usar a arrancada com tudo, comigo chegando perto da cabeça do meio e cortando a garganta, e logo após eu subo em cima da cabeça do meio e enfio a adaga no olho da cabeça que eu já tinha perfurado antes, e eu uso o criar relâmpago novamente e fritando o cérebro daquela cabeça, e eu uso a arrancada novamente e começo a perfurar a cabeça do Cerberus inúmeras vezes até aquela cabeça morrer por sangramento e dos ataques críticos. Após tudo eu tinha upado 4 níveis e eu estava muito cansado. Eu tinha acabado de ganhar o colar do Cerberus, que me dava 20 de força e 20 de sentidos. Eu coloco o objeto para aumentar meus status. Eu aproveito e acabo aumentando minhas estatísticas em sentidos. 38 vitalidade, 36 inteligência, 35, e comigo no level 41, eu aproveito e pego o veneno do monstro cobra que eu tinha enfrentado alguns dias atrás. Eu bebo e recupero todas minhas forças e meus ferimentos somem. E quando os debuffs começam a tentar me afetar, não funciona, já que por eu ter uma passiva contra veneno, eu não sou afetado a nenhum tipo de veneno ou debuff. Eu sorrio e penso: isso é ótimo. Será que funciona com magias de parar o tempo ou a magia de esmagar corações? Se funcionar, eu vou ter uma vantagem enorme contra o Ains. Eu percebo que ganhei uma chave. Eu sorrio e tio um pouco, já que esta chave era do reino do inferno, então eu poderia ir para lá e encontrar vários sacos de XP ambulantes. Eu pego a pedra do retorno que eu tinha ganhado e a quebro e eu saio instantaneamente. Eu olho para cima e vejo que já está à noite. Eu começo a me perguntar quanto tempo eu fiquei lutando contra o Cerberus. Eu ignoro este fato e me viro e acabo dando de cara com um grupo de aventureiros. Eu fiquei confuso, mas o que me deixou ainda mais confuso foi que a mulher ruiva no meio deles estava segurando uma poção vermelha, e essa poção não era tão comum nesse mundo. Eu acabo percebendo onde eu estou e logo saco minha adaga e fico olhando em volta. Das pessoas do grupo de arma achando que eu ia os atacar, mas ele acaba perdendo a cabeça do nada. A pessoa que tinham matado era Shouter, e era melhor eu correr, senão eu seria o próximo correndo de lá. Eu precisava me esconder ou fugir logo. Shouter em uma voz demoníaca gritou: não tente fugir não, minha comida. Ela estava naquela forma que parece o chupacu, e eu sabia que ela era um problema nessa forma e ela com aquela maldita armadura. Então eu precisava ser rápido. Ela tenta me chutar. Eu simplesmente uso a arrancada e desvio por pouco. Ela fica sem entender. Então eu uso isso como uma oportunidade e eu uso a arrancada e consigo cortar a unha dela que ela usou como defesa. Ela riu e falou: você até que serve como cortador de unha, mas ainda é fraco meu lanchinho. Eu rio e falo: ah, vamos lá, me leva para tomar um sorvete antes de me chamar de delícia.
mas por dentro eu estava me cagando inteiro, eu estava desviando de seus ataques por pouco. Ela era um monstro em todos os aspectos, um monstro que nesse momento eu não iria conseguir vencer, nem mesmo com a sorte ao meu lado. Meus ataques com a adaga nem atravessavam a pele dela. Eu uso a arrancada e vou para trás e me preparo para correr com tudo. Eu me preparo e corro para um lado, mas logo mudo a direção para o outro lado e dou um olé em Shawter. Eu começo a correr e desvio dos ataques dela. Ela para de brincar comigo e enfia sua mão no meu peito. Naquele momento eu vi minha vida passar pelos meus olhos. Eu estava morrendo. Eu espumava sangue e quando eu iria morrer apareceu um aviso do sistema falando: você não conseguiu terminar sua missão diária. Você será punido e enviado à zona de punição. Boa sorte. A tela fecha e um cronômetro de 5 segundos aparece e eu vejo minha esperança e eu reúno minha forçar e eu enfio a adaga na língua de Shawter e eu uso o criar fogo e a língua dela começa a pegar fogo. Ela grita de dor e eu rio enquanto falo: tchau sua vagabunda, a queimadura é gorjeta. Eu sou teleportado na hora. Shawter se irrita e acha que eu usei teleporte. Ela manda seus cachorros para a floresta para me encontrar, mas não funciona e eles são mortos. Ela acha que fui eu, então corre para lá e daí pra frente e é só a história original. Já comigo eu estava com uma perfuração no peito. Eu abro a loja e vejo que foi liberado a parte de armas e poções, já que a loja não vende armas até um certo nível e nem poções. Eu compro uma poção de cura e eu tomo tudo. Logo depois eu vejo a loja e compro a adaga matadora de cavaleiros. Eu penso: bom, já vou me adiantando e comprando coisas para deixar minha jornada mais fácil. Ainda bem que eu esqueci de fazer a missão diária. Se eu tivesse feito poderia ter morrido. Droga, eu ainda sou tão insignificante. Desse jeito nunca vou ficar mais forte. Eu suspiro e paro de pensar nisso por enquanto e olho para os monstros centopeias que estavam emergindo da areia. Eu sorrio e falo enquanto pego as duas adagas nas mãos: isso vai ser interessante. Será que eu já consigo matar elas? Eu uso a arrancada e acerto uma na testa e uso o criar chamas, e explodo a centopeia de dentro para fora. Eu sorrio e continuo. Eu matava várias centopeias, elas me davam bastante level, e isso era ótimo. Eu continuo por horas até dar o tempo. Eu me sento em cima dos cadáveres de centopeias e pego algumas poções de cura e de cura de MP, eu bebo algumas e o resto eu guardo. Eu saio das 4 horas de matança. Acabaram e a área de punição se desfez e com isso eu que estava level 41 tinha upado mais 7 levels, com a matança de centopeias. Obis. O level dessa teoria e de Solo Leveling são diferentes. A minha teoria, o meu personagem tem um sistema mais aprimorado e também já que ele se baseia na história de Solo Leveling ele me dá as chaves certas. Voltando, eu estava fora, eu decidi deixar os meus pontos ali, mas eu já saí com as adagas nas mãos, mas não tinha nada perto. Eu suspirei de alívio e guardei as adagas e fui embora do local para não ter problemas, já que por perto deveria ter a Shawter em sua forma NPC de que se alguém chegar perto essa pessoa morre. Então eu só peguei a estrada e fui direto para a capital de Reestize. Demorou alguns dias de caminhada, já que eu não tinha muita pressa, mas inevitavelmente eu chego na grande capital de Reestize. Eu sorrio e falo enquanto olho para a cidade. Bom, aqui vai começar meu plano de tentar ganhar mais fama nesse mundo. Eu vou precisar upar mais rápido, ou então eu acho que nem vou conseguir lutar contra a Shawter de novo se ela aparecer na minha frente. Eu consegui vencer por sorte. Eu começo a andar pelas ruas da capital. Eu estava com fome, então entrei em um bar e me sentei e fiz um pedido de um prato com carne, arroz e batatas, e quando a comida chegou eu comecei a comer e eu pensei: cara, eu sinto que falta agora nisso. Provavelmente é algo que eu comia junto na minha vida passada, mas acho que não vou lembrar. Bom, eu espero que me lembre em algum momento, mas acho que esse momento está longe. Eu continuo comendo e escuto 3 vozes familiares, e o nome Klimb é citado. Eu olho para trás e vejo meu amigo, e 2 mulheres da rosa azul. Eu me viro e termino meu prato de comida, e deixo algumas moedas na mesa, e chego atrás de Klimb, e quando ele percebe fica em choque. Ele fala com surpresa em sua voz: Kazuma. O que você está fazendo aqui? Você desistiu de ser aventureiro?
Eu rio um pouco e respondo. Não, eu só estou aqui para fazer algo em particular, e olha se não são as rosas azuis. Evelyn Gagarin. Gagarin era uma mulher alta e bem masculina. Ela era muito musculosa e feia, pelo menos a minha visão. Ela tinha cabelos curtos e loiros, olhos azuis. Por outro lado, Evelyn é diferente. Ela era pequena, tinha cabelos longos e loiros. Ela usava uma máscara. Eu sabia que era por ela ter se tornado uma vampira. Seus olhos por baixo da máscara eram tão vermelhos quanto o vermelho mais forte da natureza. Gagarin fala olhando para mim. Olha só se não é outro virgem, há quanto tempo a gente não se vê? A Renner falou que você deixou o castelo para virar aventureiro, isso é verdade. Eu aceno com a cabeça. Gagarin olha para mim e analisa meu corpo. Ela fala rapidamente. E você mudou bastante, tá parecendo até um homem de verdade agora. Ela fala olhando que eu cresci uns 15 centímetros de altura e que fiquei mais musculoso. Meu corpo antigamente era bem fraco e tinha 1,68 m, que era bem baixo. Klimb também percebe isso e fica bem impressionado e fala. Como você ficou assim, Kazuma? Não faz muito tempo que a gente se viu, quanto uns 15 dias. Eu concordo com a cabeça. A viagem tinha demorado bastante, então os dias passaram bastante devagar. Eu tinha matado alguns monstros e tinha feito algumas missões diárias, e já tinha uma chave de portal. Eu olho para eles e respondo Klimb. Eu só tenho me esforçado mais do que o normal. Klimb se surpreende pela terceira vez e fala. Você se esforçando? Isso é quase impossível. Enquanto eu treinava duro todos os dias, você ficava só brincando com a espada, e você só esforçava quando era um duelo contra mim. Mas acho que é bom que você esteja se esforçando bastante. Eu acredito que seu potencial é maior que o meu. Não, eu tenho certeza, você está ficando cada vez mais forte. E eu por outro lado. Klimb cerra seus punhos em frustração. Eu penso. Mas que merda, esse cara está sendo muito meloso, mas acho que não tenho muito o que fazer. Odeio ver esse idiota se condenando por não conseguir evoluir na força. Eu toco o ombro dele e falo. Não se culpe por não ficar mais forte. Vai por mim. Existem pessoas muito mais fortes que você, mas mesmo assim você tem algo que elas não têm. Klimb olha para mim e eu falo com um sorriso gentil em meu rosto. Você tem coragem e determinação, e isso que importa. Eu penso após falar isso. Merda, odeio essa coisa de ser gentil. Parece que eu sou aqueles protagonistas de Isekai irritante que só sabem ser gentis e um bando de virgem que não consegue matar um ser humano. Meus pensamentos são interrompidos por Evelyn que fala olhando diretamente para mim. Gagarin está certa, você certamente está diferente, até parece outra pessoa. Me escuta garoto, nunca renuncie sua humanidade, entendeu? Eu olho para ela e falo, por que eu faria isso? Não tenho o menor interesse nisso, de qualquer forma, eu gostaria de te fazer uma pergunta, Evelyn. Ela olha para mim e espera a pergunta e eu só complemento minha fala terminando ela. Evelyn, você sabe alguma coisa sobre Momon, ou também conhecido como o Aventureiro Corvo Negro? Ela pensa por alguns segundos e fala. Sim, Gagarin e eu estávamos falando dele para Klimb. Por que a pergunta? Eu fico sério e falo com certo receio. Fiquem longe dele. Eu não posso falar o porquê, mas ele é perigoso. Quanto mais longes vocês ficarem dele, mais chances de vocês não se ferrarem vocês têm. Aquele homem é perigoso, e não é uma pessoa 100% boa. Ele esconde uma coisa que eu não posso falar, mas que é assustador. Os três me olham com surpresa e um receio desse tal aventureiro de classe adamantite. Alguns minutos se passam e eu e Klimb estávamos andando pela rua da cidade. Klimb comenta comigo. Kazuma, desde que você saiu do castelo, Renner ficou diferente. Ela fica muito tempo no quarto, e de vez em quando eu escuto ruídos do quarto dela, e eu acho que ela sente muita falta de você. Você nem aí menos foi de despedir dela. Ela achou que você pelo menos iria dar um adeus a ela. Eu escuto isso e penso. Se eu me despedisse dela, ela provavelmente iria me capturar e prender em algum lugar só para me ter para o resto da vida dela. Eu não posso deixar isso acontecer. Ela ficou obcecada por mim, mesmo eu não querendo isso. Droga, porque eu fui me envolver com ela.
Bom que tá feito, não dá para chorar pelo leite derramado para sempre. Eu respondo ele. Talvez eu a veja hoje à noite, não vou dormir no castelo, mas vou visitar ela, e também quero pegar uma coisinha no meu antigo quarto. Klimb sorri e pensa. Se o Kazuma ver a senhorita Renner, provavelmente ela ficará menos estranha, e se ela conseguir o convencer a ficar na capital, talvez até mesmo tudo volte ao normal, seria ótimo. Eu vejo uma multidão em volta do que parecia uma briga. Eu ando calmamente até lá. Klimb por outro lado vai correndo e passa com dificuldades entre as pessoas. Eu olho pouco espaço para passar e uso a arrancada e passo pelas pessoas em segundos, e desativo. Eu penso. Ótimo, meu arrancada evoluiu. Parece que agora eu gasto 1 de MP a cada segundo quando eu uso a habilidade. Isso é bom, eu estou gastando menos, mas é melhor assim. Ficar ativando uma vez para desviar e atacar e ainda por cima usando 100 de MP era horrível, mas agora eu tenho mais possibilidades. Eu vejo o Sebas, eu penso automaticamente. Olha só, meu personagem favorito de Overlord, junto do Cochitos, vai ser interessante ver ele de perto. Sebas estava espancando os homens, já que eles tinham batido em uma criança. Ele era diferente das pessoas de Nazarick, ele dava valor à vida dos mais fracos e indefesos. Ele era o mais perto de uma pessoa boa em Nazarick, e eu o respeitava. Mesmo que eu não saiba da minha vida passada, eu sabia que ele era o meu favorito. Os homens que Sebas espancou fugiram e Klimb foi ajudar o garoto. Klimb pegou uma poção de cura que era azul e deu ao garoto. Eu pensei por um momento. Essa poção parece uma poção de MP, interessante, mas de qualquer forma Sebas tem uma aura infinitamente maior que todas as que eu senti em minha vida. Ele definitivamente é superior a mim, mas acho que posso superar ele logo. Bom, por enquanto meu plano está indo muito bem, provavelmente bem melhor do que eu esperava. Após Klimb dar a poção ao garoto, ele corre para agradecer a Sebas. Eu o acompanho, já que eu não tinha muito o que fazer por agora. Sebas entrou em um beco e Klimb entrou logo em seguida para agradecer o homem. Eu acompanhei e Klimb fala pro Sebas. Senhor, por favor, eu quero agradecer pelo que você fez. Eu realmente não sei o que dizer. Você fez o trabalho que eu deveria ter feito. Muito obrigado. Sebas olha para nós dois. Ele fala. De nada, mas não parece que você só quer isso. Klimb fica quieto e olha para baixo, mas logo levanta seu olhar e fala. Eu gostaria que você me treinasse. Eu olho para Klimb, ele tinha olhos determinados. Isso era bem comum, a determinação dele era algo que só poderia ser quebrado se Renner o deixasse. Eu por outro lado tinha determinação, mas eu usava mais ela como um combustível para a coragem para lutar em lutas mortais. Sebas olha para Klimb e fala. Tudo bem, eu posso te treinar, mas primeiro me mostre sua espada. Klimb saca sua espada. Era uma espada bem cuidada, mas tinha alguns desgastes, provavelmente era a arma reserva de Klimb. Sebas pega a arma e fala enquanto analisa. Interessante, é sua arma reserva. Klimb se surpreende e fala. Sim, é sim, que vergonha, me desculpe por ver ela assim. Sebas dá uma risada leve e fala. Me mostre suas mãos agora. Klimb estende sua mão para Sebas ver. Sebas analisa a mão de Klimb e vê que tem bastante calos e pareciam mãos de uma pessoa esforçada. Sebas sorri e fala enquanto solta a mão de Klimb. Suas mãos são de uma pessoa forte com grande determinação. Mas antes de eu começar a te treinar, me fale, qual o seu motivo para treinar comigo? Klimb para e começa a pensar. E ele se lembra de Renner e logo fala. Porque eu sou um homem. Eu penso. Puta merda, mas que motivo merda. Sebas aceita a resposta e logo fala. Bom, agora que já sabemos sua motivação, eu vou te falar uma coisa. Este treinamento que eu irei te mostrar, você pode morrer. Klimb não liga e fica sério. Sebas entende o que o garoto quer dizer com o olhar dele e fica em uma posição de luta. Eu que estava junto dos dois sinto um leve arrepio, e fico em alerta. Sebas se prepara e lança um soco em Klimb. Eu que estava junto do mesmo sinto a aura daquele ataque, e por instinto retiro minhas adagas do inventário e fico em defesa, mas Sebas para o ataque. Quando está perto da cabeça de Klimb, Sebas se desarma e fala.
Interessante. Parabéns, garoto. Você conseguiu superar o medo da morte. E você, garoto? Ele olha para mim. Eu acabei percebendo o que eu estava fazendo e guardei minhas adagas. Sebas termina o que ele ia falar. Se eu tivesse chegado mais uns centímetros perto de seu amigo, eu teria que preparar para perder uma mão. Eu estralo meu pescoço e falo: bom, eu não poderia deixar você matar o Clint, senhor. Qual o seu nome? Eu quase falo o nome de Sebas, mas me seguro e pergunto a ele o seu nome para não ter que problemas com o mesmo. Sebas bota suas mãos atrás e fala: meu nome é Sebas. Eu olho para o fundo do beco e falo: aí, dá pra parar de se esconder. Eu consigo sentir essa sua aura assustada facilmente. Um homem sai dali. Eu o conhecia, era um personagem que eu gostava bastante por ser um humano fraco que sabia que era fraco comparado aos monstros que ele via em sua vida. Brainiac. Ele chega até mim e Clint e fala: como vocês não sentiram medo? Como vocês conseguiram enfrentar um monstro desses? Mesmo sabendo que iriam morrer? Como vocês conseguiram se manter de pé com a morte à sua frente? Eu falo: eu só já enfrentei a morte algumas vezes, por isso não tenho mais medo, mesmo se eu morresse. Fazer o quê? Eu morri, não que eu não tenha medo, mas se for pra morrer, que pelo menos eu lute até o final. Brainiac fica de boca aberta e Clint responde pra Brainiac também: eu pensei na minha senhorita, então eu não recuei por isso. Brainiac ficou em choque. Ele se sentia um fracasso e eu suspirei e falei: olha, eu vou te falar uma coisa. Existem seres muito mais fortes que nós, mas mesmo que eles sejam insuperáveis, nós podemos ultrapassar eles. Claro, eles ainda são fortes, mas o esforço vence qualquer coisa. Brainiac grita para mim: não, existem monstros que mesmo com trabalho duro não podem ser superados, mesmo com sua vida inteira você não consegue os derrotar. Eu fico quieto e logo falo: você realmente ficou traumatizado, hein? Mas antes de qualquer coisa, você deveria saber de uma coisa: tudo pode ser superado, até mesmo monstros mais fortes que eu. Um dia eu irei superar todos. Eu falo sorrindo e exalando uma aura confiante. Eu penso: eu tô parecendo bem convencido, mas eu não estou mentindo. A cada dia eu fico mais forte. Não vejo a hora de upar mais. Brainiac começa a rir e os outros dois que estavam me olhando também soltam gargalhadas. Eu fico com uma cara de tacho, mas não falo nada. Eu olho para cima e falo: tá, e o que a gente vai fazer com os caras que estão nos olhando até agora? Sebas fala: eu não sei, eles estão me seguindo desde que saí da mansão onde trabalho. Brainiac e Clint falam: então vocês também perceberam eles? Os homens se revelam. Eu retiro minha adaga caçadora de cavaleiros do inventário e falo: bom, eu não queria usar uma das minhas armas, mas acho que vou usar esta, já que eu quero terminar isso rapidinho. Um dos homens avança contra mim, mas eu apenas enfio a adaga na cabeça dele. Eu ando calmamente e sorrio enquanto pergunto para Sebas: aí, eu posso deixar só um vivo? Sebas acena com a cabeça e eu continuo sorrindo e uso a sede de sangue, deixando todos no local com medo. Até mesmo Sebas sentiu um calafrio na espinha. Eu ativo a arrancada e faço vários cortes matando metade deles, e desativo. Eu bocejo e falo: podem matar o resto. Eles acenam com a cabeça e após alguns minutos estava o último no chão. Sebas estava o interrogando, e depois dele dar as informações Sebas o matou. Eu falo: bom, eu não vou poder ajudar. Tenho algumas coisas para fazer. Eu sinto muito mesmo. Clint, depois a gente se encontra? Clint diz que sim e eles vão para o bordel onde os desgraçados tentaram matar a gente. Eu vou para uma parte calma da cidade e uso a chave do portal de rank C. Eu sou teleportado para uma dungeon. Eu saco minhas adagas e falo: acho que essa dungeon vai ser bem fácil. Eu começo a correr pelos corredores da dungeon. Eu encontro alguns goblins e corto as cabeças deles em segundos. Eu apenas atropelava eles enquanto cortava suas cabeças em uma velocidade absurda. Após eu ter matado alguns goblins, eu encontro um humano. Eu percebo que seus olhos eram negros e seus cabelos eram azuis. Ele usava um terno.
Ele não falava e só sacou duas adagas. Ele usou uma habilidade de se camuflar. Eu fiquei confuso, e quando percebi ele estava atrás de mim, eu consegui defender por pouco, mas fui jogado para longe. Eu me preparei e ativei o arrancada. Ele tentou um ataque lateral, mas eu defendi com uma das minhas adagas e chutei ele. Eu pensei, esse cara é um problema, mas ele parece o assassino de Rank-B que o Sun derrotou na dungeon dos Goblins. Parece que o sistema me deu esse cara pra me matar, mesmo que não dungeon das aranhas. Eles não me deram nenhum dos humanos que tinham naquela dungeon. Bom, isso não me importa por agora, vou apenas lutar. Eu avanço contra ele e por nós dois estarmos usando a arrancada nossos corpos se chocam. Eu chuto ele, mas ele consegue segurar. Ele tenta um golpe rápido na minha cara, mas eu desvio por pouco e uso meu punho e ao mesmo tempo uso o criar relâmpago e ele é jogado para longe. Eu penso, interessante, parece que posso usar o relâmpago em meus punhos. Será que o criar fogo também funciona? Eu não tenho muito tempo para pensar e o mesmo tenta me acertar diversas vezes. Eu desvio todas e seguro ele pela dor e soco o rosto dele enquanto uso o criar fogo. Metade de sua cara é carbonizada. Eu sorrio com a descoberta e pego a minha adaga de veneno e enfio na barriga dele. Ele começa a sangrar e atinge meu ombro. Eu usando a arrancada dou um salto para longe. Meu cansaço estava bem alto. Aquele cara era diferente. Ele tinha inteligência diferente dos outros monstros que eu tinha enfrentado. Ele começa a correr loucamente por todos os lados, me deixando um pouco confuso. Eu não conseguia entender onde ele estava indo, mas após eu entender os movimentos dele eu ativo a sede de sangue que deixa ele paralisado por alguns segundos. Eu sorrio e uso a arrancada e enfio as minhas duas adagas na cabeça dele e termino usando as minhas duas magias de fogo e relâmpago que matam ele na hora. Eu sorrio e vejo que peguei a habilidade de assassino, chamada furtividade, e ganhei mais 4 levels. Eu estava no level 45, eu sorri e comecei a distribuir meu level. Ficando o seguinte status: força, 70 agilidade, 40 sentidos, 40 vitalidade, 40 inteligência, 40. Eu comecei a andar mais pela dungeon até que encontrei uma porta gigante. Eu fiquei olhando para aquela coisa por alguns minutos e depois de pensar eu abro. Ao abrir eu vejo uma espécie de ogro azul como uma caixa de madeira nas costas cheia de goblins. Na verdade a sala inteira além do ogro tinha um exército inteiro de goblins. Eu olho para todos eles e sorrio enquanto uso furtividade e sumo da visão deles. Eu apareço no outro canto da sala e logo uso a sede de sangue que deixa os monstros no local com uma certa quantidade de medo. Eu sorrio e uso a arrancada e meus ataques começam a dilacerar todos os monstros da sala. O boss consegue segurar meus ataques com dificuldades, mas pro azar dele meus ataques continuam sem parar. Eu me afastava e depois tentava outra estocada, e eu fazia isso inúmeras vezes até eu conseguir acertar meu ataque no estômago e falar com um sorriso: criar fogo. O ogro é explodido de dentro para fora. Eu olho para o sistema que estava me avisando: parabéns, você completou a dungeon, você irá receber algumas recompensas. Eu acabo ganhando XP, outra chave de dungeon e também ganho a pedra de retorno. Eu uso a pedra e saio da dungeon. Eu olho para a chave e olho para o céu e percebo que ainda está de dia e eu penso: bom, parece que eu ainda tenho bastante tempo até ver o Climb de novo. Vou fazer a dungeon para aproveitar. Horas se passavam e eu tinha completado 10 dungeons sem parar. Eu estava bem cansado já. Eu tinha acabado de enfrentar uma dungeon de rank C e tinha matado um boss lobo. Eu matei ele facilmente. Meu level estava no 50 e tinha colocado metade em sentidos e a outra metade em agilidade. Eu estava bem cansado, que beirava aos 70%. Eu vejo as recompensas da dungeon e percebo que eu consegui o que eu mais queria: a chave de mudança de classe. Só que tinha um probleminha. Eu estava quase morrendo de cansaço. Eu vejo que também consegue duas novas habilidades: o golpe vital e a artes avançadas com adagas. Artes avançadas com adagas era uma habilidade passiva que me dava 33% de dano a mais com qualquer adaga que eu use, e o golpe vital igual artes avançadas com adagas só pode ser usada com adagas. O golpe vital serve para dar mais dano em um local vital do inimigo e usa 70 de MP. Eu sorrio, já que eram duas habilidades incríveis.
Eu uso a pedra de retorno e percebo que está anoitecendo. Eu ativo a arrancada e começo a correr até o castelo do reino. Chegando lá eu vejo que acabei me atrasando, mas de longe eu vejo Clint e Renner que estava lá no portão. Eu fico sem entender nada e acho chegar perto desativo a arrancada e eu olho para as minhas roupas e vejo que elas estão um pouco rasgadas e sujas. Eu ando até eles e aceno, mas quando eu chego perto Renner pula em meus braços. Eu que mesmo que não goste de sua personalidade, sinto meu rosto esquentar, ela me aperta mais forte e não parecia querer me soltar. Eu conseguia ver na cara de Clint que ele não gostava dessa cena, mas estava feliz por Renner. Eu coloco minha máscara de que eu não sabia de nada e abraço Renner de volta. Ela me solta e olha para os meus olhos e fala com lágrimas nos olhos. Onde você esteve? Você nem ao menos mandou cartas para mim, isso foi cruel. Eu fico sem responder, mas dou um sorriso gentil para ela. Ela se acalma e me abraça novamente. Eu conseguia sentir que ela estava realmente com saudades, mas o sistema me avisava da manipulação dela, e eu não poderia cair no papinho dela. Ela sorri para mim e me puxa para dentro do castelo. Ela conversa comigo enquanto me conduzia até seu próprio quarto. Ela me perguntou várias coisas, eu respondi a ela a todo momento. E ela estava tentando retirar informações de mim. Clint, que estava atrás da gente e escutando-nos, não falava nada. Ao chegar no quarto dela, ela entrou e se despediu de mim e falou que a gente se veria amanhã. Renner fecha a porta, seu rosto estava com um sorriso psicótico, ela estava babando praticamente e falou com um rosto tão loucamente apaixonado. Meu cãozinho cresceu tanto, eu estou tão feliz, mas acho que agora preciso me controlar. Voltando para mim, Clint tinha chegado em meu antigo quarto e ele estava falando sobre sua última missão e de como ele prendeu algumas pessoas da 8 dedos. Eu sorrio e parabenizo ele. Após uma pequena conversa, Clint deixa o quarto para mim descansar. Eu me sento na cama e abro o inventário. Eu bebo todas minhas poções e pego a chave de mudança de classe. Eu penso por alguns minutos, mas deixo para amanhã de manhã. Eu tranco a porta do meu quarto e deixo minha adaga de casaca na minha mão enquanto eu começo a dormir. Mas então eu me lembro de uma coisa. Eu não tinha feito minha missão diária. Eu olho quanto tempo eu tenho para terminar e vejo que tenho 1 hora. Eu ia me levantar para fazer, mas então eu penso: espera, eu posso pegar Monarca das Sombras. Eu só vou precisar ser rápido, e mesmo se eu não for, talvez eu consiga um necromante. Ótimo, eu tô meio cansado, mas acho que a canseira vai ter que esperar por um bom sonho depois da mudança de classe. Eu pego a chave e uso. Eu acabo sendo teleportado para um castelo. Eu sorrio e começo a andar, mas sou surpreendido por um monstro de armadura. Ele tenta me acertar, mas eu desvio e uso a caçadora de cavaleiros e corto ele no meio. Eu penso: essa adaga vai cortar tudo. Vai ser bem fácil para mim chegar no Igris. Alguns minutos se passavam e eu estava cercado. Eu desviava de alguns cavaleiros, eu decapito a maioria usando a arrancada. Eu desvio de um projétil que foi atirado até mim. Era um tipo de bola de fogo. Ao perceber isso, eu desvio por pouco. Eu estava ficando cercado e eu não poderia deixar isso acontecer. Eu me preparo e jogo minhas 2 adagas nos magos e logo minhas 2 adagas de perfuração do inventário e começo a usar o golpe vital nos monstros perto e usando o criar fogo ou criar relâmpago após a perfuração. Meus ataques matavam todos, mas meu MP de 3432 estava pela metade. Eu guardei as adagas e pensei: beleza, plano B, bora ir no soco pra poupar MP. Faltavam apenas 37 monstros, mas nenhum mago e eu só precisava chegar perto, já que os que sobraram eram cavaleiros e assassinos. Os arqueiros e magos eu já tinha matado. Ainda tinha o arrancada ativado, então continuei com ele assim. Eu avanço contra os cavaleiros, eu chuto a cabeça de um que é jogada para longe. Logo depois eu desvio do golpe de um dos assassinos que tinha usado furtividade. Eu penso: melhor eu usar a caçadora de cavaleiros antes que eu perca tempo. Eu só tenho 30 minutos sobrando antes da missão diária dar punição. Eu dou uma alongada e penso em algumas coisas da minha vida e nas pessoas que eu conheci. Eu rio e falo: que merda que eu tô fazendo? Tendo pensamentos felizes logo agora.
Eu não posso começar a ter medo de morrer logo agora, né, porra? Tanto faz, tá na hora de eu começar a upar. Eu sorrio e usando a arrancada começo a cortar tudo à minha frente, fazendo milhares de cortes e matando todos os monstros que tinham restado. Eu suspiro de canseira e me sento, eu desativo a arrancada e começo a equipar as roupas que eu tinha conseguido. Após equipar eu passo alguns minutos sentado e me esforçando para não dormir, me levanto após meu cansaço físico diminuir e eu vou até o portão. Eu penso, aqui vai começar a verdadeira luta. Aqui eu posso morrer ou sobreviver. Vai depender da minha sorte e inteligência. De qualquer forma, se eu sobreviver e conseguir o Monarca das Sombras, vou ter o Ygritte garantido. Eu abro os portões e entro no salão do trono. O portão atrás de se fecha. Era uma sala gigante. Eu sorrio e saco a adaga caçadora de cavaleiros e a adaga de casaca. Eu fico à espreita olhando ao redor. Mas meu inimigo saiu de trás de um dos pilares. Ele tinha uma espada gigante. Em cima de sua cabeça estava escrito seu nome, o sanguinário. E Ygritte, o seu nome era vermelho. Então tinha um significado. Ele era perigoso. Muito perigoso. Eu faço uma reverência, e Ygritte, por ser um cavalheiro, iria fazer o mesmo, mas eu jogo minha adaga caçadora de cavaleiros na cabeça dele, e eu consigo acertar, e isso deixa ele confuso, já que ele não estava esperando isso. Eu uso a arrancada e chego perto dele. Quando estou chegando perto dele, retiro minha adaga de sua cabeça. Ele, com uma certa raiva, tenta me cortar no meio, mas eu defendo com a minha outra adaga, mas o golpe faz meus ossos quase partirem no meio. Eu me preparo e uso a arrancada para fugir, mas Ygritte era mais rápido. Eu penso, ele dá o mesmo sentimento da Shawter, sua aura é forte e poderosa. Eu começo a me defender de seus golpes. Eu estava na pura defensiva. Eu me afasto e penso, caralho, esse cara é muito foda. Eu tô nem aí que eu não consegui o matar até agora. Eu não queria que ele fosse fraco. Se eu vou querer ele como meu comandante do meu exército, eu preciso que ele seja forte. Mas ainda assim, vou ter que tentar de outro jeito. Aquela espada vai me atrapalhar, mas meu plano está indo bem. Se tudo der certo, eu vou conseguir terminar do jeito que quero. Eu jogo minhas duas adagas no chão, ficando desarmado, e fico em posição de luta. Ygritte pensa antes de fazer seu movimento, mas também coloca as suas armas no chão, tanto sua espada gigante, quanto suas adagas. Ele fica em posição de luta. Eu e Ygritte começamos um combate corpo a corpo equilibrado, mas Ygritte parecia que estava mais na vantagem. Eu acerto um soco no queixo de Ygritte e ativo a habilidade de criar relâmpago, e eu acabo usando um impacto elétrico e estourando a cabeça de Ygritte, mas isso não mata. Ele me dá um soco no estômago e me joga para longe. Eu cuspo sangue e falo internamente, merda, eu mais forte do que o esperado, mas acho que dá pra vencer ainda. Me preparo e tento usar um chute em Ygritte, mas sou segurado pela perna e jogado para longe e acabo caindo no trono. A minha habilidade Perseverança é ativada. Ela é uma habilidade que eu ganhei quando estava prestes a morrer pré-Shawter, mas eu não tinha lido a notificação. Mas a habilidade me dá 50% a mais de dano quando eu estou morrendo, e eu fui saber que tinha isso enquanto estava fazendo algumas dungeons mais cedo. Ygritte vai chegar perto de mim e puxa sua espada. Eu sorrio de cabeça baixa e Ygritte ia me decapitar, mas eu puxo minha adaga da casaca e seguro a espada de Ygritte com a luva do arqueiro, que não deixa minha mão se ferir por nada, fazendo qualquer ataque ser inútil ao tentar atravessar. Eu sorrio e falo, não vai ser tão fácil me matar, Ygritte. Eu enfio a adaga em seu olho e depois puxo a matadora de cavaleiros para minha mão. Eu jogo Ygritte até uma parede e começo a usar o golpe vital nele inúmeras vezes no pescoço do mesmo. Meu MP já estava esgotado. E Ygritte morto, eu caio no chão e penso, eu consegui. Eu ganho as recompensas de ter matado Ygritte, como a mão do governante, 1.500.000 de gold, e por fim o capacete de Ygritte que eu equipo na hora. Eu logo quebro a pedra da habilidade e pego ela para mim. Continuo sorridente, mas isso acaba quando o cronômetro aparece. Isso significava que o verdadeiro teste tinha começado. Eu iria enfrentar um exército inteiro para mudar de classe.
Eu me alongo e fico com minhas adagas na mão, até que os monstros começam a aparecer de portais. Eu uso furtividade e me escondo para ganhar tempo e minha punição da missão diária começar. Mas acaba que o mago usa a detecção e eu acabo me lembrando porque o Sung Jinwoo não conseguiu sobreviver só usando furtividade nessa missão. Eu uso arrancada e desativo furtividade que gasta por segundos. Eu começo a usar a caçadora de cavaleiros nos monstros e por eles serem fracos contra a mesma, muitos morrem com facilidade, mas eu ainda assim estava bem desgastado e sem MP, só meu HP que ainda estava alto com seus 13.000 de HP. Eu mato vários cavaleiros e acerto um mago de brinde, mas após matar vários desses cavaleiros eu sorrio e falo: falou galera, até daqui 4 horas. Eu sumo da vista deles. Minha punição diária estava na minha frente. Eu penso: acho que essa coisa está mais me salvando ultimamente do que me prejudicando. Pensando bem, vou ter mais 4 horas sem dormir, merda. Eu abro a loja e começo a beber algumas poções de cura e de MP. Eu começo o olho para as centopeias saindo da areia e eu rio enquanto penso: bom, vou aproveitar e upar mais. Após as 4 horas inteiras lutando, eu estava sentado nos cadáveres, tomando uma poção de cura e algumas de MP. Eu tinha upado até o level 57, 5 levels do Igris e alguns dos cavaleiros e outros monstros de armadura que eu tinha enfrentado antes e depois do Igris. Eu distribuí entre eles e ficou: força, 80 agilidade, 58 sentidos, 57 vitalidade, 45 inteligência, 50. Eu saio da penalidade e os monstros ainda estavam lá. Eu penso: ainda bem que não zona de punição. Eu posso usar poções e a loja, senão eu tava fudido, já que aqui não pode. Eu ativo a arrancada e com as minhas 2 adagas nas mãos eu sorrio enquanto uso furtividade. Os magos tentam me detectar, mas eles acabam me mostrando onde eles estão. E eu uso o sede de sangue e deixo os cavaleiros por um segundo parados e isso já é o bastante para matar os magos que eram os problemas. Após eu matar eles com um golpe só, eu olho para os cavaleiros e falo: se preparem, porque vocês são os próximos. Eu sorrio enquanto usando a arrancada. Eu faço vários cortes em uma velocidade absurda, e após os movimentos eu caio no chão cansado, já que eu tinha matado todos os cavaleiros e tinha ganhado a luta. O sistema aparece na minha frente e começa a conversar. Parabéns, você conseguiu atingir os requerimentos para conseguir sua nova classe, por você ser uma pessoa que caminha em um mar de mortos, onde você está sempre manchado de sangue e sempre quer ficar na frente de todos. Sua classe será necromante. Após eu ler isto eu dou um grito de felicidade. Só faltou eu chorar. Eu tinha conseguido com meu esforço e estratégia. Eu olho para o sistema novamente e ele estava dizendo: mas por ter acumulado tantos pontos de tempo, sua classe será upada até um máximo, para um monarca das sombras. Meu sorriso se alarga ainda mais e o sistema faz a pergunta: você aceita ou não? Eu logo respondo: claro que sim, eu aceito. Após eu falar isso, sombras começam a me rodar e entram em mim, significando que a habilidade de monarca das sombras agora era minha. Eu sorrio, nada poderia tirar aquele sorriso de mim. Eu olho para os cadáveres e falo em um tom sério, mas para uma frase de ação. Ergam-se 29 monstros e levantam 12 cavaleiros, 9 arqueiros e 8 magos. Eu olho para Igris e vou até ele e falo: por agora eu não posso ter um super exército de 40.000 sombras, mas só posso ter 30 soldados à minha disposição, mas de um desses 30 eu quero você, Igris. Eu estendo minha mão e falo em uma tentativa: erga-se. Mas a sombra não desistiu e negou. Eu fiquei meio preocupado de perder o Igris tão facilmente, então decidi dar uma de Sung Jinwoo. Aí, você parece estar defendendo um trono vazio, porque você não defende alguém que está à sua frente. Pare de defender um trono vazio, se erga para um seu novo rei, erga-se. Alguns segundos se passam e a sombra de Igris começa a sair de seu corpo, indicando que o mesmo tinha cedido e se tornado meu servo. Eu sorri e quando me virei para ir embora, todo o meu exército se curvou a mim. Eu sorri e falei: só precisam me servir e me protegerem, eu sempre estarei na linha de frente com vocês. O sistema me avisa: sua nova sombra está esperando seu nome.
Eu olho para o Ygritte e falo. Seu nome será agora Ygritte, somente Ygritte. Ygritte levanta a cabeça, ele parecia bem feliz com isso. Eu falo. Beleza, voltem para minha sombra. Todos eles se escondem em minha sombra e eu uso a pedra do retorno. Eu retorno para o meu quarto, eu olho para a janela e vejo que já tá amanhecendo. Eu penso, vou dormir o dia inteiro, eu tô nem aí. Eu me jogo na cama e começo a dormir. Eu tinha upado até o level 60, e iria distribuir os meus pontos depois de acordar. 2 horas se passam e eu acabo acordando com batidas na minha porta. Eu destranco e vejo Klimb ali. Ele me olhou e falou. O que aconteceu, Kazuma? Você parece cansado e todo machucado. Pera, isso é sangue na sua roupa. Eu olho para ele com meus olhos cansados e eu não falo nada, apenas fico quieto, mas depois falo. Posso ir dormir? Eu fui fazer algumas coisas à noite e agora tô todo cansado. Klimb estava preocupado, mas não tentou me forçar a falar a verdade. Ele me olhou e falou. Só queria que soubesse que vamos invadir os esconderijos da 8 Dedos esta noite. A Renner e eu gostaríamos de você fosse comigo. Eu olho para eles, eu até que gostaria de ir, mas tinha planos. Eu falo. Desculpa, mas já tô indo pra cidade onde sou aventureiro. Eu tô fora já faz muito tempo, eu sinto muito. Klimb sorri e fala. Tá tudo bem, só achei que seria legal se a gente fizesse mais uma missão juntos. Eu fico parado enquanto Klimb vai embora. Depois eu fecho a porta e vou para a cama e durmo. Mais algumas horas se passam, eu me levanto e saio do quarto. Estava tarde e eu não tinha muito interesse de sair a este horário. Eu penso. De boa, agora que eu estou na capital posso me aprontar para fazer com que o Ashburn seja conhecido como o herói das sombras. Eu quero que Mumon seja o secundário enquanto meu personagem seja o principal. Eu começo a mexer na loja do sistema e vejo que estão vendendo a armadura inteira do Ygritte. Eu sorrio e penso, ótimo, sabia que não tinha visto errado. Eu compro a armadura inteira, tirando o capacete que eu já tinha e de brinde ganhei a capa do Ygritte. Meus status de força estavam bem mais altos. Eu coloco a armadura em modo de aparência e ela começa a ser visível. E por fim eu compro uma espada longa do tamanho da espada do Ygritte. Ela não era mais forte que a espada do Ygritte ou as minhas adagas juntas, mas já dava pro gasto, tirando que eu não podia usar minhas habilidades com a adaga, mas eu teria que me virar assim. Eu desativo a armadura para ela ficar invisível e vou para fora do castelo. Eu seguro minha espada e começo a balançar diversas vezes até eu me acostumar a usar ela. Após eu me acostumar mais ou menos, eu guardo ela no meu inventário e começo a preparar meus planos para esta noite. Eu comecei já garantindo minha cura da missão diária, fazendo os exercícios caso algo dê errado nos meus planos, e quando a hora chegou eu estava em um dos esconderijos da 8 Dedos, mais especificamente perto da mansão onde uma mulher que era uma das líderes da 8 Dedos se instaurava. Eu estava preparado 100%, com várias poções de MP e HP, e se eu precisasse eu tinha pego algumas adagas básicas da loja do sistema. Eu tinha 1 milhão de gold sobrando no meu dinheiro da loja, mas isso já faria uma boa diferença. Eu fico com a espada gigante na mão e ao chegar na mansão vejo de longe Gagarão, outra rosa azul, uma das gêmeas ninja que usa azul, tia. Elas estavam tentando fugir, mas Demiurgos, que estava em seu disfarce de Jadabal, iria as matar com uma magia de fogo, mas eu interferi usando a minha espada que bloqueia o ataque dele. Demiurgos se surpreende com minha aparição repentina. Minha armadura vermelha brilhava em vermelho com a luz refletida da lua. Eu aponto minha espada para o demônio e falo com uma voz mais séria e madura para disfarçar a minha voz normal. Você será meu oponente, desgraçado. Demiurgos não esperava nem um pouco a minha presença, por isso ele nem me respondeu e já retirou suas garras e foi direto me atacar para me matar, mas eu defendi com a espada. Eu fui jogado um pouco para longe, e Evelyn grita para me recuar, já que eu não poderia ir contra aquele monstro, mas ela logo engole suas palavras quando vê eu acertando um golpe em Demiurgos. Eu penso, essa armadura é ótima, ela ame da defesa, dano, agilidade e HP, tirando que com o conjunto inteiro eu consigo o dobro.
Demiurgos faz sua mão crescer e ele tenta um soco. Eu me preparo e desvio e uso a mão do governante. E ele tem seu braço segurado com muita força e logo após isso eu ativo a arrancada. E sorrio enquanto falo. Bom, acho que vou parar de brincar aqui, mas antes eu gostaria de me apresentar, demônio imundo. Eu sou Ashborn, como pode me chamar o Lorde das Sombras. Eu penso. Bom, por agora vou usar este alter ego para mim não precisar me complicar com o reino feiticeiro. Se eu me expor demais, eu posso ter muitos problemas com eles e eu não quero isso. Demiurgos, ainda meio irritado, se apresenta. Eu sou Jadabal e como pode ver sou um demônio. Eu fico quieto e dou um passo à frente, e logo estou à frente de Jadabal e faço um corte, mas ele desvia por pouco. Demiurgos pensa. Este humano é poderoso, ele é diferente da ralé que eu enfrentei, eu deveria focar nas três que estão olhando a luta, seria mais inteligente. Demiurgos olha para Tia e Gagaran, eu grito para Evileire. Senhorita Máscara, defenda as suas amigas por favor, eu não gostaria de que nenhuma das moças se machuquem. Evelyn estava hipnotizada comigo por alguns segundos, mas ao escutar minhas palavras ela volta para si e corre para defender suas amigas. Eu penso, parece que ela se apaixonou por mim. Cara, isso é muito estranho. Bom, acho que ela gosta de caras fortes ou de um cara que mexa com mortos, já que ela se apaixonou pelo caveirão do Ains, só que ela não sabia. Mas depois eu penso, esperar a missão de emergência não está ativando. Será que só funciona com humanos? Acho que se um monstro querer me matar não faz diferença, já que eles deveriam querer me matar do mesmo jeito. Bom, de qualquer forma isso não importa. Meus pensamentos são interrompidos por Jadabal que volta a me atacar. Eu faço alguns movimentos simples com minha espada e defendo os ataques. Logo após isso eu me afasto um pouco e com bastante força nos músculos. E usando a magia de relâmpago eu jogo com mais velocidade a espada até Jadabal, que é surpreendido com a espada que agora estava enfiada em seu ombro. Eu não conseguia ler ou ver o rosto de Demiurgos, mas dava para ver que ele estava com ódio. Ele estava pensando, como este humano me acertou? Eu sei que não estou lutando com tudo, mas mesmo assim, eu não deveria nem me machucar. Jadabal retira a espada de seu ombro, e eu fico em posição de luta corpo a corpo. Enquanto retiro minha capa, eu penso enquanto a capa cai no chão. Caralho, foi muito foda essa jogada de capa. Evelyn grita, por favor senhor Ashborn, tome cuidado. Nós dois avançamos juntos, mas quando iríamos chocar nossos corpos para uma luta comigo sem armas e dele com suas garras, Momon cai ali no meio e ele estava apontando para nós dois. Eu penso, esse bosta tá toda hora roubando minha hora de brilhar. Momon fala, qual dos dois é meu inimigo? E ele olha para mim e eu olho de volta para ele. Eu falo enquanto pego minha espada do chão que Jadabal tinha jogado no chão. Eu sou Ashborn, vamos fazer uma pequena união para derrotar Jadabal, que tal? Momon concorda comigo, e eu vou para o lado dele e falo, cuidado, ele é bem forte, qual o seu nome? Momon sem olhar para mim responde, Momon, ou mais conhecido como Corvo Negro. Evelyn e Gagaran olham para ele, e pensam, espera, este não é o mesmo homem que o Kazuma tinha comentado? Ele é perigoso, mas se ele for realmente perigoso o Sr. Ashborn conseguirá lidar com ele. Tia e Gagaran olham para Evelyn e falam, é melhor você parar de babar este tal de Ashborn, ele pode ser feio. Evelyn se irrita e fala, ele deve ser bem bonito, não espera esqueçam que eu disse isso. Eu escuto isso de longe, mas Momon não parece ter escutado, eu ignoro e eu falo. Vamos ser rápidos, você faz o primeiro movimento, eu abro uma brecha para você e se precisar eu me intrometo. Momon parece entender e aceitar, ele avança contra Jadabal e eu com minha mão esquerda penso, talvez eu possa usar isso, ainda não testei, mas se for forte eu provavelmente usarei mais vezes. Eu jogo minha mão e um pouco do antebraço esquerdo para trás e falo, criar fogo.
Chamas envolvem minha mão, e em um segundo eu jogo minha mão com tudo para frente, como se eu arremessasse uma pedra com tudo, mas diferente da pedra a bola de fogo era poderosa e chega até Jadabal, que leva magia na cara, explodindo as chamas em seu rosto, e Momon usando suas duas espadas gigantes corta Demiurgos, mas Momon pega leve e apenas faz cortes leves. Jadabal é jogado para longe, eu desativo a arrancada e Demiurgos começa a voar e ele fala: vamos deixar nossa luta para depois, Momon, eu preciso fazer algumas coisas. Eveline, Gagaran e Tia tentam impedir, mas eu falo: melhor deixar assim, ou senão vocês podem se machucar. Gagaran e Tia ficam com a impressão de eu achar elas graças, mas Eveline fica pensando: o Sr. Ashburn está deixando ele ir para eu não me machucar, ele é tão protetor, será que ele me ama? Ou será que, droga, Eveline para de pensar nisso. Por outro lado, eu estava pensando: merda, o Demiurgos iria me dar bastante XP se este maldito não se intrometer-se. Após alguns minutos, Nabi e Momon estavam ali do meu lado. Dava para ver no rosto deles que eles estavam de olho em mim, mas eu apenas fiquei quieto sem fazer contato visual. Eu olho para Eveline e pergunto: então vocês atacaram outro monstro antes do Jadabal? Eveline acena com a cabeça e fala sobre o monstro. Era um monstro do tipo inseto. Eu até consegui chegar perto de matar ela. Momon e Nabi começaram a ficar irritados. Eu ativei um pouco da minha sede de sangue, e eles se voltaram a olhar para mim, mas logo desativo. Nabi estava se segurando para não me atacar. Eu falo: não se irritem por ela não ter conseguido, ela só deve ter cometido um erro. Da próxima vez você ter mais sorte. Nabi e Momon entendem por que de eu ter colocado minha sede de sangue para fora, mas eu já penso: droga, eu deixei escapar isso, eu deveria ter me segurando mais, mas por eu ser idiota, deixei minha sede de sangue sair. Gagaran me retira dos meus pensamentos falando: até que você faz o meu tipo, senhor cavaleiro, não quer ir para a cama comigo? Eu fico meio constrangido, então não respondo de imediato, mas Eveline responde por mim falando: para com isso, Gagaran, por que está fazendo este tipo de pergunta para o Sr. Ashburn? Gagaran ri pelos ciúmes de Eveline, mas eu ignoro e olho para a capital e falo: aquilo são chamas na capital? Todos olham e veem um tipo de círculo de fogo. Momon fala sobre as chamas do purgatório ou algo do tipo. Eu falo: aí, vocês têm algum grupo? Se tiverem, reúnam-se, já que agora a coisa ficará feia. Eu olho para elas e elas falam: vamos nos reunir com alguns aventureiros, nos reagrupar e tentarmos ir contra os inimigos dali. Eu olho por algum motivo e penso sobre as coisas de Overlord, do que acontece ali. Eles pegam crianças, velhos e pessoas boas para fazerem pergaminhos de magia, e no meu peito eu sinto uma dor, como se essas pessoas morressem por minha culpa. Eu era humano e sentia pena dessas pessoas. Eu não poderia deixar essas pessoas morrerem por coisas tão egoístas. Eu não iria deixar. Eu olho para elas e para Momon e Nabi. Eu irei fazer uma leitura de campo, então não se preocupem comigo. Mas logo em minha mente eu penso: eu não estou seguindo meu plano, mas eu não vou conseguir conviver com isso. Pessoas irão perder suas famílias por algo egoísta, mesmo que isso não seja do meu feitio, eu irei ajudar. Eveline tenta conversar, mas eu uso a arrancada e começo a correr com tudo para a parte que está sendo atacada na capital. Ela olha eu indo e pensa: ele é tão incrível, ele se importa demais com as pessoas. Ela olha para o chão e vê que minha capa ainda estava lá, e pega. Ela pensa em me devolver depois com um sorriso por baixo de sua máscara. Em alguns segundos eu chego na cidade. Eu entro nas chamas e vejo alguns demônios retirando pessoas de suas casas. Eu fico extremamente irritado e em um único golpe com minha espada eu corto 3 dos 5 demônios. Eu ganho um pouco de XP, mas não o suficiente para me upar. Eu olho para os 2 restantes e falo: Igris, pode matar. Igris sai de minha sombra e com 2 golpes ele mata os 2 demônios. Ele me traz os corpos dos demônios e se curva. Eu olho para ele por alguns segundos. Eu penso: acho que ele tinha essa mesma mania com o Sung.
Eu olho para as famílias que estavam chorando em desespero no chão e eu os acalmo. Enquanto isso eu mando Ygritte e minha sombra salvarem as pessoas, pelo menos o máximo possível. Após eu ter certeza que aquelas pessoas tinham ido embora, eu senti uma energia enorme atrás de mim. Eu pensei, essa aura é a mesma daquela vampira filha da puta. Eu me viro automaticamente e me defendo do ataque. Eu mando um aviso pro Ygritte voltar, e enquanto ele vem correndo até mim, eu coloco magia de relâmpago da minha espada. Eu falo, nossa, nunca lutei contra uma bela moça quanto você. Shallter ri e fala, olha humaninho, tentar me cantar não te dará chances de fugir, já que eu fico com ainda mais vontade de te matar. Ela fala enquanto avança. Eu seguro a espada com as duas mãos e lanço um ataque com toda a minha força embutido de magia de raios. Shallter usa sua unha para se defender. Aqui ela estava fazendo pouco caso de mim, mas eu acerto sua usar e passo por ela indo direto para seu peito e um impacto enorme acontece e ela é jogada para longe. Mas logo quando ela estava prestes a retomar o equilíbrio de seu corpo, Ygritte com ódio aparece atrás dela e acerta uma espadada em sua cabeça, mas só fere um pouco e faz ela sangrar. Shallter fica em choque. Ela grita de ódio. O grito poderia ser escutado por muito longe. Eu penso, não vou ganhar, mas acho que consigo tirar alguma fama dela se eu conseguir segurar ela por um tempo. Ela retira sangue dos cadáveres dos demônios e cria aquela lança dela, mas sem a armadura. Eu sorrio e penso, fudeu. Ygritte fica do meu lado esperando uma ordem. Eu falo pra ele, evite o máximo de dano possível. Em sincronia nós dois avançamos. Eu vou pela esquerda e ativo a arrancada e furtividade sumindo da vista de Shallter. Ela fica me procurando, mas tem que voltar sua atenção para Ygritte. Mas por um segundo ela sente medo, um sentimento de alguém estar muito perto dela. Ela olha para trás e me vê. Ela iria me acertar, mas Ygritte acerta suas costas com um corte, mas não é muito efetivo. Ela olha para trás e fala, isso não vai funcionar, idiota. Ela grita e quase acerta Ygritte, que evita o ataque. Eu preparo minha mão e uso a mão do governante e jogo Shallter para cima e depois para baixo com tudo. Ela fica um pouco zonza, dando tempo de um ataque direto com magia de fogo embutido na espada. E eu acerto de novo o estômago de Shallter. Ela grita com um pouco de dor e é jogada para longe. Eu percebo que tive alguns cavaleiros do reino que estavam olhando como telespectadores. Eu puxo todas as minhas sombras de volta para seus lugares e decido recuar por agora. Eu saio das chamas e vejo que eu tinha salvado algumas pessoas, na verdade muitas. Metade das pessoas que o Ainz iria usar para seus planos com Demiurgos estavam ali. Eu sorri e poderia dormir esta noite de cabeça mais leve. Eu penso, não salvei todos infelizmente, mas acho que essas gente já serve para aumentar minha fama. Alguns cavaleiros saem do ponto de chamas e começam a me bajular. Eles falavam o quão incrível eu era por enfrentar aquela mulher de branco. Eles falavam de Shallter e perceberam só pela luta que ela era muito forte. Eu não falei nada, mas concordei. Eu apenas pensava que isso era ótimo para a fama de Ashburn. Evelyn aparece e ela fala, ótimo Sr. Ashburn, eu finalmente te encontrei. Precisamos fazer uma reunião para invadirmos esse lugar. Você entrou, né? Se tiver alguma informação pode falar na reunião de aventureiros. Eu concordo e sou conduzido por Evelyn, que anda quase que coladinha em mim. Ela fica pensando, faz tanto tempo que meu coração não bate que eu me sinto como uma jovem novamente. Evelyn olha para mim e entrega minha capa. Eu agradeço ela e visto novamente. E após um tempo eu estava em uma sala e Renner estava mostrando lugares estratégicos para atacarmos. Eu ficava olhando. Alguns aventureiros fazem algumas perguntas e então o Jadabal é comentado e Evelyn fala que duas pessoas poderiam o enfrentar e essas pessoas eram eu e Momon. Então todos gritam dizendo que não dois poderíamos derrotar o Jadabal, mas eu interrompi eles falando, eu gostaria de formar duas duplas, que seriam Nabi e Momon e eu e mais alguém, já que eu acho que eu e Momon vamos ter que não separar, já que Jadabal não estará sozinho quando for lutar. Algumas pessoas concordam e eu olho para Evelyn e pergunto a ela, quer ir comigo? Poderíamos ser uma ótima dupla.
Eu falo mais isso para dar corda para ela. Ela gagueja inteira, mas consegui dizer sim. Então as duplas estavam formadas. Eu explico um pouco sobre as pessoas que eu salvei. Eu percebo que a Ins não gostou muito disso, e eu sentia só pela aura que ele emanava, mesmo que fosse fraca. Após alguns minutos a mais, nós quatro estávamos dentro das chamas. Eu não me sentia muito nostalgia. Evelyn estava me carregando enquanto voava, e quando estávamos perto de alguns demônios, Nabi soltou o Momon e Evelyn me soltou ao mesmo tempo. Eu crio fogo na minha mão e jogo em alguns demônios, matando uma parte deles facilmente. Eu caio no chão e usando minha espada e o arrancada, eu matei o resto dos demônios menores, enquanto o Momon matava os grandes, que estavam em menor número comparado aos pequenos, mas eles eram mais fracos. Eu penso, esses demônios pequenos são mais buchas do que eu esperava. Eu continuo avançando e cortando os demônios que encontrava. Eu tinha upado um nível, mas por eu não poder matar os mais fortes, já que eu preciso me segurar por agora, eu não matei ninguém importante para a história. Continuamos até um local mais aberto, e enquanto estávamos ali eu retiro minha capa, já que eu já sabia o que iria acontecer. Após retirar a capa, Jadabal e 5 mulheres aparecem juntos dele, e eu vou dar uma rushada aqui, já que tô meio cansado. Jadabal, Momon e Nabi foram para um canto e eu e Evelyn ficamos com as 4. Eu olhei para a mascarada e falei: se importe em atacar apenas o inseto, eu coiso do resto. As 4 que estavam ali falam: se eu fosse você não faria isso, nós não vamos facilitar para Vivem. Eu sorrio e falo: e quem disse que nós iremos? Elas perguntam em uníssono: nós. E eu respondo: apareçam. E Gris e meus exércitos aparecem. Eu falo: eu não consegui usar isso contra o Jadabal, mas acho que já serve contra vocês. Eu ativo a arrancada e as mulheres à minha frente parecem que vão levar a luta a sério, e eu também. E eu avanço contra as 4 e começa a lutar contra o inseto. Eu me defendo de alguns ataques de uma, mas quando a outra iria me atacar, Gris me defende e ataca ela. Uma atiradora tenta dar cobertura, mas meus magos e arqueiros começam a atirar nela. Eu estava em uma luta contra 3, e Gris me dava apoio enquanto lutava com uma. Eu estava usando várias habilidades ao mesmo tempo, e tirando que minhas sombras morriam bastante, então a regeneração deles custava bastante MP, mas eu ainda assim conseguia lutar. 3 das mulheres me cercam e tentam um ataque triplo. Eu giro meu corpo com a espada e com a arrancada e crio um ciclone de fogo, usando a magia de criar fogo. A mulher com aquelas manoplas na mão dá um tapa e apaga o fogo. Eu aproveito esse momento de distração dela para jogar minha espada no estômago dela e isso a fere muito. Eu uso a arrancada e estava perto dela. Eu retiro minhas adagas simples que eu comprei na loja do meu inventário e enfio nas costelas dela e ativo minha magia de fogo e eletricidade juntos e descarrego dentro no chão. Todas as Pleiades olham para ela e gritam de ódio para mim, mas Evelyn, que estava de longe, sorri feliz por me ver derrotar uma delas. Mas a barata desgraçada iria matar ela, mas eu uso sede de sangue. Ela olha para mim e meu olho brilhava em azul, fazendo aquele efeito que está na tela. Ela sente um calafrio, e em um movimento eu jogo minha espada na cabeça dela. Eu não a matei, já que eu me certifiquei na força, e logo puxei minha espada de volta usando o inventário. Após isso um estrondo aparece e Momon, Nabi e Jadabal aparecem. Eles estavam lutando há minutos. Eu puxei minhas sombras de volta e fui até Evelyn. Eu e ela vimos o desfecho da luta. E Evelyn, ao ver que o Momon deixou o Jadabal fugir em vez de passar pano igual ao original, ela ficou pensando: este homem é estranho, tem algo de errado. Momon estava me olhando com raiva, mas Nabi era quem me olhava com mais ódio. Pulando uma boa parte depois desta noite, o Ashburn ficou conhecido como Lorde das Sombras por eu ter um exército de monstros, mas eu desapareci por um tempo. Eu retirei a visibilidade da armadura, a deixando invisível, e voltei para a cidade que eu estava, e depois disso eu peguei uma chave que tinha ganhado depois do incidente na cidade. O nome era Chave da Floresta de Gelo. Rank do objeto B. Enquanto isso em Nazarick todos estavam putos com Ashburn. Ele era por agora o principal